Pois é, novamente aqui, né, com vocês, nesse segundo vídeo, para que a gente possa dar os procedimentos finais da nossa disciplina. Como eu falei no outro vídeo, né, essa disciplina foi muito gratificante. Não sei para vocês, para mim foi muito, mas para vocês também, que vocês foram muito sinceros lá na avaliação, quando a gente faz uma avaliação diária ao término da aula, né, quão importante é essa disciplina para a gente. E como eu falei a vocês, eu que sou um dos discípulos de Paulo Freire, acho muito importante a obra dele, a nível de pedagogia. Eu que sou pedagogo, vocês estão nessa fase também de conclusão, de formação em pedagogia. Paulo Freire, ele ressalta muito bem, eu concordo plenamente com ele, quando ele fala que o professor, né, ao ensinar também aprende, e o aluno também, ao aprender, também ensina, né? Essa relação, que eu coloquei aquele dia, eu expliquei para vocês, essa relação, ela é horizontal, né? O professor não está em um nível superior ao aluno, ele está em um nível de igual para igual, porque o aluno sabe de coisas que o professor não sabe, o professor também sabe de coisas que o aluno não sabe. Então, que nem esse termo professor-aluno, né? No discurso de Paulo Freire é a expressão educador e educando. Então, todo educador, ele também aprende quando ele está ensinando. Então, por essa perspectiva e esse pensamento dele, eu digo a vocês que eu aprendi muito é, com a disciplina de EJA, né? Os Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. Porque quando você para diagnosticar, para ouvir, para discutir, para ouvir relatos de experiência, trocar experiência, socializar conhecimentos, claro que a gente sai cada vez mais rico. E eu estou plenamente rico, né? Pena que, infelizmente, esse último encontro nosso dessa disciplina não foi presencial, né? Claro que se fosse lá, a gente teria mais tempo para discutir. Estaria ouvindo cada um de vocês, o relato de cada um de vocês, para que a gente pudesse ainda adquirir ainda mais, né, conhecimento acerca da nossa realidade. Como eu falei a vocês, eu coloquei nas atividades complementares, né, o endereço de um link, não é nem de um link, vou depositar aí um texto, um slide, né, contando um pouco sobre a história da educação de jovens e adultos no Brasil. Então, o slide lá, ele está colocado todo em tópicos. Eu baixei ele da internet porque eu achei ele bem interessante, né? O que aconteceu na educação de jovens e adultos em cada década no Brasil. Aí na década de 50, por exemplo, né? Aí lá tem os fatos políticos e ou sociais, né? A visão do aluno, como o jovem e adulto eram vistos naquele momento, e as concepções de ensino-aprendizagem. Então, o que eu digo a vocês, tá aqui, né, o texto, por exemplo, na década de 50, né, quais foram os fatos políticos ou sociais, né? Por exemplo, diz que a organização do sistema público de educação no Brasil teve a primeira campanha nacional de educação de jovens, orientada por Lourenço Filho, e o analfabetismo compreendido como causa do subdesenvolvimento do Brasil. Naquele momento ali, da década de 50, né, quando os especialistas em educação também em economia diziam que o Brasil era um dos países muito pobres, apesar de ser rico financeiramente, mas que era muito pobre, né, eram justificados principalmente pela ausência de educação para todos, já que o índice de analfabetos no país era gigante, principalmente na região norte e nordeste do país, né? E nesse momento ali, o aluno ele era visto como quê? Como sujeitos incapazes e marginais. O que seria esse marginais, né? Não é marginal no sentido de que de uma pessoa que usa, que trafica esse lado policial, não, né? Quando falo em marginais, é aqueles que vivem à margem da sociedade, que estão ali na contramão do desenvolvimento em si, né? Então, e esses jovens, eles eram identificados e tratados nas escolas como criança. Então, se ele quisesse se voltar a estudar, ele teria que ir para a série dele, né? Junto com as crianças daquela série. E, claro, imagina aí como era constrangedor para um jovem ou um adulto ter que voltar para uma sala de aula, vamos supor, de quarto, quinto ano, para uma turma lá cheia de crianças de 9, 10, 11 anos, e ele lá com seus 30, 40, né? O quão constrangedor é para esse aluno, esse educando em si, né? E para nesse momento da década de 50, né,
Paulo Freire ainda não tinha um trabalho ainda tão minucioso acima disso, né? Uma vez que na década de 60 e 70 foi que o movimento pela educação, abraçado por ele, tomou mais corpo em si, né? Nesse momento, a concepção de ensino-aprendizagem, o processo de escolarização estava restrito à alfabetização, no sentido de ensinar a ler e escrever. A cartilha é o recurso e a silabação é o método. Então, nesse momento da década de 50, né, o único propósito da educação era simplesmente ensinar o aluno a ler e escrever. Era somente isso, não tinha uma formação específica, claro, para uma determinada área de formação em si, para formar profissionais para determinadas áreas. Uma vez que quando tinha essa oportunidade, claro que infelizmente não era para a classe trabalhadora, né? Era para aquela elite que estão ali. Que nem eu falei para vocês na aula, que Paulo Freire, ele diz que, infelizmente, existe dois modelos de educação para o nosso país. O modelo de educação para aqueles que pensam e o modelo de educação para aqueles que executam. A educação para os que pensam formam pessoas profissionais para continuar nessa pirâmide, né? No topo da pirâmide, são aqueles que pensam. E a educação para aqueles que executam, claro, é um ensino elementar, básico, para que ele nunca possa chegar, né, a virar patrão e ser sempre um empregado. Felizmente, quando você chega a ver um empregado que virou patrão, você vê um em 1 milhão, como diz o ditado, né? Porque realmente é muito difícil. Então, nas décadas de 60, os fatos políticos e os sociais, a visão do como era visto o aluno, no caso é o jovem adulto, e a concepção de ensino-aprendizagem naquele momento. A década de 70, a década de 80, até os dias atuais, década de 90 até os dias atuais. Então, peço a vocês o quê? Que façam essa leitura desses slides, que eles tá bem explicativo, bem interessante. É um slide comparativo, comparando década por década, quais foram os fatos sociais que aconteceram naquele momento histórico da história do Brasil, para que a educação de jovens e adultos tomasse um corpo, né? Então, naquele momento ali, como o aluno era visto enquanto cidadão, enquanto ser, né, social. E aí, naquele período ali, qual era o conceito que se tinha de uma educação voltada para jovens e adultos? O que o governo pensava, o que o sistema público de educação pensava sobre isso? Então, em cima disso, como eu falo a vocês, né, a educação ela foi sendo modelada. Até chegar à década de 80, como eu expliquei em sala de aula, o que aconteceu com relação à LDB, a Constituição em si, quer dizer, desculpem, e o alavancamento que a educação de jovens e adultos teve já na década de 90, a partir da aprovação da Lei 93/94, né, de 1996, que já em si já tinha um artigo específico detalhando o direito do jovem e do adulto, né, com uma educação específica para eles. Então, a partir dessas conquistas da EJA, é que, claro, se efetivou, se institucionalizou o ensino público voltado a esse grupo social. Então, o que eu peço a vocês? Façam essa leitura, também façam a leitura do texto que eu entreguei para vocês impresso nas aulas presenciais, e a partir daí coloquei uma atividade bem interessante, bem legal. Ela foi pensada no estilo de Paulo Freire, né, baseado nos estudos de Paulo Freire, na história de Paulo Freire, na contribuição de Paulo Freire à educação de jovens e adultos. Então, peço a vocês o quê? Que vocês façam essa atividade, respondam ela, está lá na atividade 2, que vocês possam fazer a atividade em si, respondê-la com muita coerência, muita atenção, muita dedicação. Vocês são capazes, o nível de discussão de vocês é um nível bem interessante. Como eu falei a vocês, eu trabalhei esses dias, a gente fazia uma avaliação ao término do dia, e eu percebi uma turma que contribui muito na discussão, não é um de estar com o cochichinho no ouvido do outro, é sinal de que realmente estão atentos e que vocês são capazes. E dizer a vocês já em processo de despedida, né, foi um grande prazer. Eu não sei se vai dar para eu voltar para a turma de vocês ainda até a conclusão do curso. Se eu espero que eu volte, eu espero que eu não seja o azar da Covid, né? Porque as 2 vezes que parou o ensino presencial, eu estava na turma de vocês. Torço a vocês que vocês consigam chegar a esse objetivo final. Também me matriculei essa semana, gente, depois de ter feito graduação, ter feito especialização e ter concluído mestrado, voltei a estudar, me matriculei na turma de letras,
para eu quero ser, eu sou pedagogo, mas também queria ter uma outra formação. E aí eu sou apaixonado por língua espanhola. E aí resolvi me matricular numa turma de letras e vou estudar também agora, assim como vocês, agora também sou acadêmico, né? E aí é muito desafiador, mas é claro que a gente não pode ficar parado, porque quando você para, a sua cabeça também para, seu horizonte de conhecimento também para. Nesse mundo de atualizações, esse mundo que tudo se modifica, né? Se nós ficarmos parados no tempo, a gente não consegue adquirir o conhecimento necessário para estarmos juntos numa sociedade e poder lutar e contribuir por sua melhoria em si, né? Então, com fé em Deus do céu, essa Covid vai dar uma trégua, a gente vai voltar, essa vacina vai chegar para todos, e rogo a Deus que nos abençoe cada um de vocês, cada um familiar de vocês, para que essa doença possa não chegar no interior das residências de vocês e Deus o livre subtrair alguém de vocês, tá? Peço a Deus que ilumine vocês, cada um, que a gente possa nos ver frequentemente. Diga a vocês, estou lá no grupo, não vou sair. Qualquer dúvida, qualquer questão, alguma cláusula da pergunta que não entendeu, alguma pergunta, alguma explicação extra, alguma coisa, podem ir no meu PV, tá? E, claro, fé em Deus, vou estar sempre disponível. Eu sou um pouco lerdo para o WhatsApp, mas eu estou trabalhando para eu melhorar sobre isso. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade de me procurar no PV. Professor, não entendi a questão tal, ou me explique mais um pouquinho sobre isso, sobre aquilo, que eu estou aqui no ponto à disposição. E dizer a vocês muitíssimo obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Uma vez que eu aprendi tanto com vocês, que vocês são meus professores, assim como eu sou professor de vocês. Tenho bons estudos, tenho um bom ano de estudo, com muita fé em Deus, não vamos demorar a voltar ao estudo presencial. Dizer a vocês que sou muito feliz, muito grato a vocês por tudo que têm feito por mim, tá legal? Grande abraço, tudo de bom, muita paz, saúde, muito sucesso para vocês, tá?